Então vamos lá, pessoal. Iniciando então a aula número 7. Pode ir lá pegar os slides que estão disponíveis no estúdio. A gente vai falar um pouco da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, assunto que a gente começou a falar no ano passado. Eu lembro que eu passei a política impressa na mão de vocês na sala de aula. Expliquei para vocês as 9 diretrizes que encabeçam todas as atuações do nutricionista, seja no ambiente público ou privado, e como que as políticas públicas regulam isso, regulam nossa ação. E aqui na educação nutricional, o estudo da PNAN, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, é extremamente importante, porque ele traz informações tanto do nosso trabalho enquanto educadores para alimentação adequada e saudável, como as legislações referentes a outros conteúdos que vocês vão ver até em outras disciplinas, como rotulagem, como marketing, mas principalmente como que isso se organiza dentro do todo, né? Como que se dá esse arcabouço de legislação e de como que isso está regulamentado no país. Então, se você for lá acompanhando lá pelos slides, os primeiros slides lá da aula, você vai ver as diretrizes da política nacional. Não tem problema se você não lembra, essa não é a ideia que você decore isso, não é a ideia que isso caia em prova, mas as diretrizes, o propósito dessa Política Nacional de Alimentação e Nutrição é a melhoria nas condições de alimentação, nutrição e saúde do povo brasileiro. Desde a promoção de práticas alimentares saudáveis, adequadas e saudáveis, como na prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Tá lá as 9 diretrizes para você acompanhar, vai passando os slides para você acompanhando. Então, a diretriz número 1, né, a principal, em que todas as outras 8 têm como objetivo chegar ao objetivo da primeira, organizar a atenção nutricional. De que formas? Promovendo alimentação adequada e saudável, portanto, o nosso trabalho educativo, o trabalho da vigilância alimentar e nutricional, que se desenvolve em diversos braços de trabalho, mas que cuida de fato, monitora números e dados de nutrição da população, dos diferentes estratos da população brasileira, gestão de ações em alimentação e nutrição, então a gestão de programas, a organização técnica disso, participação e controle social, claro, a política tem que ser diferente de cada região brasileira, porque há necessidades diferentes do povo nas mais diferentes regiões. Qualificação para força de trabalho, então nutricionistas têm que trabalhar em consonância com a legislação, mas adaptados, qualificados para a região onde executam suas ações. Então, essa mão de obra, esses nutricionistas qualificados para o trabalho, isso também é uma prerrogativa da política nacional. Pesquisa, inovação, conhecimento em alimentação e nutrição, que bom, é uma área em grande abrangência, né? A nutrição, vocês viram recentemente o estudo da vitamina D, podendo ser um potente auxiliar no combate às mais importantes viroses, desde as viroses antigas e as mais recentes, como a vitamina D de fato é importante, já era importante lá quando a tuberculose era a única doença bacteriana, né, mas mesmo antes de se saber disso, aonde vitamina D já era importante lá naquela época, e olha agora essa explosão de casos em que a vitamina D pode nos ajudar na melhoria da imunidade. E o controle e a regulação dos alimentos. Daí vamos entrar muito na parte da Anvisa, que regula alimentos e suplementos e nutracêuticos, tanto regula a rotulagem quanto a venda, o varejo, a liberação do produto no mercado. Então essas são as diretrizes. Caminhando por essas diretrizes, mas principalmente na primeira que fala de alimentação adequada e saudável, que é o nosso assunto aqui na educação, esta alimentação adequada e saudável tem que estar de acordo com as necessidades de cada fase do curso de vida, com as necessidades alimentares especiais, então o indivíduo com algum tipo de dieta necessária, né, de dieta personalizada. Falar de alimentação adequada e saudável não seria possível sem respeitar a cultura de cada um, então ela é saudável quando ela respeita. Ela não é só saudável porque é nutricionalmente saudável, mas porque ela respeita a cultura alimentar, as dimensões de gênero, as questões de raça, as questões de etnia. Ela tem que ser acessível do ponto de vista físico, tem que chegar para mim, e tem que ser acessível do ponto de vista financeiro. Ela tem que ser harmônica, lembra lá das leis gerais da alimentação, lá do Pedro Escudeiro, deu saudades do Pedro Escudeiro, que fala que deve ser harmônica nos ingredientes que a compõem e deve ser qualitativamente adequada, quantitativamente adequada também, mas também baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, que não comprometa
o modelo biológico onde elas estão acontecendo, então que aquele solo seja capaz de continuar gerando alimento e que promova a variedade, a sustentabilidade desse solo e saúde, tanto para quem planta, para quem cultiva, quanto para quem vai receber. A alimentação ela é adequada e saudável quando ela apresenta quantidades mínimas de contaminantes. Então, prevê-se sim uma quantidade mínima de contaminante oriundo de pesticida, de herbicidas, mas dentro dessas quantidades mínimas para evitar o risco biológico. E ainda o alimento ele tem que fazer parte, ele tem que exercer um pertencimento social, né? Ele tem que possibilitar partilhas, refeições em sociedade, em grupo, né? Propiciando a partilha do alimento e o acesso às informações sobre esse alimento. Tudo isso está escrito tanto na PNAN, na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, mas ela é confirmada em outros documentos legais, a Política Nacional de Atenção Básica, bem mais voltada ao serviço de saúde pública mesmo, que traz ali o trabalho do nutricionista, mas também o trabalho do enfermeiro. Então, essa política da atenção básica fala lá do trabalho executado na ponta, na atenção básica. A Política Nacional de Promoção à Saúde, que se preocupa bem mais com doença crônica. Os temas prioritários por exemplo, a prática de atividade física, a alimentação adequada e saudável, combater o tabaco, a promoção de uma cultura de paz, principalmente contra as violências, a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso. Então, dentro de uma política nacional, né, de promoção de saúde que vai além do tema da nutrição. Avançando os slides ali, na verdade eu trago isso, a gente sempre planeja a aula pensando numa aula presencial, né, isso é natural. Eu ainda quero ter chance de falar com vocês sobre algumas coisas ao vivo, né, na frente mesmo, mostrando esses documentos que fundamentam, né, nossas ações de alimentação lá na ponta, né, com as comunidades. E falar de alimentação adequada e saudável dentro desse componente da saúde e da atenção básica exige tanto a atualização do perfil epidemiológico, a atualização desse perfil, dessa transição alimentar que a gente passa, garantindo os direitos à alimentação adequada e a especificidade do trabalho do nutricionista na proteção desses direitos, na proteção contra esses riscos, né? Então, a atenção básica, aquele trabalho executado na ponta, tão importante agora, né, que acaba sendo porta de entrada para toda e qualquer demanda nossa em saúde, ela deve ser muito bem planejada, inclusive por nós nutricionistas também. Outros documentos, lá no slide 10, se você estiver passando pelos slides, outros documentos importantes que a gente traz como referências ao trabalho de educação, você pode ver um lá em amarelinho claro, nós vamos focar mais especialmente esse documento, marco referencial para ações de educação alimentar e nutricional. Esse marco de referência ele foi publicado lá em 2012 e ele foi um material, ele foi um trabalho construído coletivamente, fruto então de uma construção participativa que traz um resumo, que traz um aconselhamento quanto às ações executadas no país inteiro. Então, foi construído coletivamente, participou dessa construção o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com a saúde, mas também com a educação, com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que estava ativo na época, e com o chamado Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele foi preferencialmente construído na Universidade de Brasília e hoje ele é política aplicada no Brasil inteiro. Então, qual que é a ideia? Apoiar os diferentes setores, então não vai só usar ele quem trabalha na saúde especialmente, mas apoiar os diferentes setores em ações de educação alimentar. Ele também traz vários princípios, eu também vou ter oportunidade de levar o material impresso para vocês, vários princípios e ações em educação alimentar. Eu vou ter chance de mostrar até um videozinho para vocês, vou compartilhar o link com outro videozinho. E ele também traz em sua fala a revisão do Guia Alimentar da População Brasileira, que posteriormente à publicação desse documento também foi publicado. Nós vamos discutir o guia, nós vamos discutir ainda esse ano em educação alimentar e vamos discutir ele de novo com outra temática lá na disciplina de ciclos, trazendo essa questão do processamento.
né? O Guia Alimentar da População Brasileira, hoje atual e substituindo em definitivo as ações educativas utilizando a pirâmide alimentar, ele traz, para quem está acompanhando nos slides lá, o slide 16, ele traz a questão do processamento do alimento como o grande diferenciador entre os alimentos. Então, qual que é a diferença entre comer um milho de espiga, um milho de latinha, um milho de salgadinho de milho de pacotinho? Poxa, tem uma tremenda diferença. É o processamento do alimento, é a industrialização do alimento. É claro que não tem milho lá naquele pacotinho de salgadinho que diz ser a base de milho, né? Não tem milho há muito tempo ali dentro. E essa discussão, ela é muito legal porque ela atinge o público leigo de fato. Então a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou continuar no próximo vídeo essa fala e vou trazer também algumas perguntinhas básicas para te fazer manusear esse material. Então a gente vai pegar na mão mesmo o marco de referências para educação alimentar e nutricional e eu trouxe algumas perguntinhas para você de propósito para você poder mexer nesse material. Até daqui a pouco.